Hoje mais um documentário extra para você, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com um documentário aí imperdível para vocês. Como vocês sabem, eu já falei outras vezes, nós lá no GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, temos muitas fitas VHS e vez ou outra a gente está vertendo aí algum documentário, algum material ufológico para que você tenha aí material de qualidade, mesmo que seja coisas antigas, porque tem muita coisa interessante. E hoje a gente traz aí um documentário do extinto canal Infinito, que é intitulado Evidências na Terra. E esse documentário, ele traz aí informações e detalhes sobre as evidências físicas que geralmente os OVNIs deixam na Terra, ou seja, marcas de pouso, esse tipo de fenomenologia, além de outros detalhes bem interessantes. Mas antes da gente ver esse documentário, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, no final, clica no joinha e compartilha adoidado aí. Depois, entra lá e deixe os seus comentários, porque é importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ver esse interessante documentário. Exatamente neste local teria pousado um objeto não identificado. Os arbustos marcados apresentam a forma de um triângulo cuja base mede 30 metros e seus lados 20 metros. Aqui também aconteceu alguma coisa, como o vento ou como uma nave. Diga-me, que tipo de animais fariam 12 buracos iguais? Não sei. Contatos imediatos do segundo grau. Uma situação que se registrou poucas vezes no mundo, desde que o fenômeno OVNI é estudado. OVNI. Hoje, evidências na Terra. Nas ruínas de cidades ou monumentos, os caracteres escritos ou desenhos e objetos também são uma fonte indispensável de investigação histórica. Em alguns casos, são decisivos para que possamos compreender uma determinada cultura da antiguidade. Pois, atualmente, existem aqueles que acreditam ver sinais enigmáticos em marcas que, segundo eles, ainda não somos capazes de interpretar. Culpam um OVNI pelo estranho fenômeno da casa voadora. Estes sinais, atribuídos à passagem dos OVNIs, têm sido registrados pela imprensa nacional durante as 4 últimas décadas. Um deles, o Triângulo de Última Esperança, foi encontrado intacto por uma equipe do nosso programa durante uma expedição realizada em 1999. Em geral, estas marcas são difíceis de se encontrar e cada novo caso requer uma investigação profunda.
Exatamente neste local teria passado um objeto não identificado. Os arbustos marcados apresentam a forma de um triângulo cuja base mede 30 metros e seus lados 20 metros. Os vizinhos de Tucapel estão inquietos. Olhar o céu a cada instante se tornou um hábito. Para obter informações sobre um estranho achado na Zona Sul, uma equipe de nosso programa viajou até a região de Biobío. No início do ano 2000, tomamos conhecimento pelos noticiários da televisão nacional da estranha aparição de um triângulo na mata da noite para o dia, aqui, na zona de Tucapel. Isto foi relacionado ao avistamento de um OVNI e, para os ufólogos, constituiria o contato imediato do segundo grau mais importante dos últimos 10 anos. Tudo isso nos motivou a chegar até aqui, exatamente neste lugar, para procurar comprovações e explicações. Tanto em Tucapel como em seus arredores, encontramos moradores que, fora das câmeras, asseguram ter visto na região objetos voadores não identificados. E, em alguns casos, em mais de uma oportunidade. O lugar em que apareceram as marcas fica na fazenda em que vivem Pamela de la Cruz e seu marido. Muito prazer. Pamela de la Cruz. Patrício Banhados. Acho que te conheço. Em abril de 2000, ela estava em sua casa, junto com outras 3 pessoas, quando entre 10h30 e 11 horas da noite aconteceu um blackout. E o que aconteceu? Estávamos na cozinha conversando e... De repente acabou a luz, houve uma queda na luz e a tensão caiu e acabou. O veterinário Antônio Bossich visitava Pamela de la Cruz e seu marido naquela noite, quando observou que algo estranho estava acontecendo. Houve uma queda da luz. A tensão caiu, achamos estranho e de repente acabou a luz. E durante 1 segundo, 2 segundos, ficou tudo iluminado. A sala toda ficou iluminada. No mesmo instante. A luz vinha das minhas costas. Mas quase no mesmo instante em que se cortou a luz, surgiu este brilho? Depois. Segundos depois. O céu estava todo iluminado com uma luz. Branca? Branca, sim, branca. Branca como se fosse dia. Então Ricardo, Antônio e Rusto saíram para olhar, mas chegaram só até a esquina, porque o brilho durou apenas 2 segundos e a luz voltou em 3 ou 4 minutos. Chegamos lá em cima nos fios elétricos e não se via nem faíscas, nem luz, nada. Não se via nada. E nada. No dia seguinte, eles saíram para olhar pela manhã e havia esta marca. Um mês depois, ainda existia no lugar uma marca que eles identificaram como um triângulo. No dia anterior, havíamos andado ali e os arbustos estavam perfeitos. E depois de manhã, quando fomos olhar, estavam amassados. Esmagados? Estavam como esmagados nas Certo. laterais, mas não quebrados, nada assim. Certo. Apenas E esmagados. com uma forma precisa. Claro, a marca tinha a forma de um triângulo. Bem definido. O triângulo? Sim. Havia algo queimado? Havia algumas árvores quebradas, por acaso? Não, nada. Pasto esmagado, só. Passo esmagado, nada mais. Estamos aqui na região exata. Sim, no mesmo lugar. Foi isto que vimos de manhã. Estava mais escuro, agora está mais claro. Está mais aberto. É, mas começou... Era um vértice. Era um vértice ali. Claro. E ali fomos entrando, caminhamos e... Caminharam.
E não nos explicaram o que aconteceu aqui. E começaram as conjecturas. A noite estava mais aberta e nem mesmo choveu. O que aconteceu? Porque a notícia então? surgiu na televisão, certo? Não porque nós avisamos um amigo para que viesse ver e ele depois chamou a televisão. Claro. E vieram aqui ver. Na manhã seguinte, sobre os arbustos, uma marca de forma triangular os havia esmagado. Para o investigador Rodrigo Fuenzalida, existem 4 hipóteses. Primeira, A explicação mais possível seria que algum tipo de força que, de alguma maneira, incidiu na vegetação para deixar esta marca. Não acredito que tenha passado. Acho que pode ter cruzado, pode ter passado perto do lugar, porque se tivesse passado, provavelmente faria uma marca muito mais profunda e sinais de queimaduras. E o que você acha que foi? Não sei dizer. Não? Não. Nenhuma teoria? Nada. Absolutamente nada. Vejamos, alguém que analisa com base em um método científico tenta procurar uma explicação lógica. Eu não sou perito em aviação, mas para mim poderia ser um Sea Harrier de decolagem vertical. Não é certo, é como se tivesse passado aqui, se tivesse retirado isso e ido embora. O Sea Harrier é o único avião que pode aterrissar e decolar verticalmente, tal como fazem os helicópteros. Mas não houve nenhum barulho. Os cachorros não latiram, não choveu naquela noite, não havia vento. Uma nave ou qualquer veículo, qualquer coisa física que passa e esmaga. O primeiro que teria esmagado seriam estes cabos. Teriam sido cortados. Certo, mas pela forma que tem, é como se algo tivesse descido ali. Mas da mesma forma também estão os cabos aqui. Passou entre eles, era bem plano ou, como te digo, algo mais acima que fez vento, uma turbina. Estava mais alto, sem estragar os cabos. Eu não acredito que uma nave passou. Para mim foi algo mais terrestre. Um Sea Harrier, um avião deste tipo com zero de ruído. É a lógica que eu procuro. Não foi isso. Não acredito que tenha sido isso. Não acredito, mas é o mais lógico. Para mim, alguma coisa... Como o vento, uma nave passou por aqui. Em todo caso, a propulsão teria sido o que aplanou tudo. Claro, nesta direção, até lá. As pessoas que dizem ter tido avistamentos ou encontros com OVNIs vivem normalmente o drama de não terem evidências com as quais comprovam a veracidade do que dizem. Mesmo quando tiram algumas fotografias ou filmam, são feitas de maneira muito apressada para que tenham qualidade de prova ou são suscetíveis de dúvidas. Mas existe o que os ufólogos chamam de contatos imediatos de segundo grau, e é quando a presença de um OVNI deixa marcas tangíveis na Terra ou na natureza. E então vem a segunda parte do problema. Submeter essas supostas evidências da presença de OVNIs a análises rigorosas, científicas. Pedimos ao engenheiro da Comissão Chilena de Energia Nuclear, Manuel Echeverría, que medisse no terreno os níveis de radiação dentro do triângulo. Obviamente vamos ao terreno e vamos medir e verificar a radiação. É comum para um terreno normal? Está totalmente normal o que estamos medindo aqui neste momento. É 0,0? Bem, está flutuante de 0,01 até 0,09. É normal. Baseando-se na leitura dos instrumentos, Echeverría examinou o interior da marca. Estaríamos entrando por aqui? Esta região já supõe que esta teria sido a região sob a influência de um OVNI. Absolutamente nada.
Quanto tempo a radiação permaneceria em algum lugar se acontecesse alguma coisa deste tipo? Veja, na verdade, eu não poderia dizer que esse tipo de objetos não identificados liberem ou não algum tipo de radiação. Mas... Apenas suposições. Claro. Mas se nesse terreno, digamos que esse terreno tivesse alguma contaminação radioativa, este pode permanecer muito ou pouco tempo, dependendo do tipo de radiação que estamos medindo. E com este outro? Se testarmos com este outro? Vamos testar, mesmo que, como eu lhe disse, este é mais completo, pois mede Outro tipo de... o tipo de radiação. Aí detecta alguma coisa. É o mesmo que foi medido ao redor do veículo. Mas aqui temos 0,22. No triângulo medimos 0,09. 009. Sim, aqui volta a baixar, o mesmo. Suponha que houve alguma coisa aqui em algum momento. Teria que ser um artefato movido por energia nuclear e teria que ter deixado resíduos. Sem dúvida, se trata de uma forma geométrica especial, um esmagamento da vegetação, como eu digo, desses arbustos, que pode ser atribuída ao vento local ou pode ter sido feita por uma ceifadora que passou por aqui ou algum equipamento do campo, não sei. De volta a Santiago, levamos as amostras do solo recolhidas na região do Triângulo ao Instituto Nacional de Investigação Agropecuária, INIA, e as entregamos à fitopatologista Alicia Bruna, perita em patologia de plantas. Bem, na verdade, estes arbustos estão um pouco antigos, ou seja, estão um pouco velhos. Então, na verdade, fizemos análise em laboratório. Mas os fungos que surgiram, realmente, são fungos muito comuns, muito normais, que podem ser encontrados em qualquer plantação. São como uma espécie de poluente. Sendo assim, não encontramos nada raro ou estranho, mas também é certo que as amostras não estavam frescas. Digamos que já havia passado algum tempo. No entanto, para os ufólogos, o envelhecimento nas plantas é um elemento que, neste tipo de caso, também poderia ser atribuído à passagem de OVNIs. Essas teses são sustentadas na Europa por pesquisadores como Colin Andrews, que na década de 80 levou ao conhecimento mundial a existência dos chamados Círculos da Inglaterra. No interior dos círculos, as plantas estão, às vezes, prematuramente envelhecidas e também queimadas, como se tivessem sido expostas a radiações de micro-ondas. Para os pesquisadores chilenos, o ocorrido em Tucapel continua sendo um caso importante. O ufologista Rodrigo Fuenzalida nos explica o porquê. Não é apenas a aparição de uma luz de origem estranha, mas existe o efeito de uma baixa tensão na região e existe um efeito posterior na área ao redor, onde se contempla efetivamente esta manifestação vista pelos habitantes do lugar. Eu diria que o efeito é um desafio muito interessante de se ver no lugar com relação aos arbustos, como estão posicionados. Ao meu parecer, pode-se inclusive estabelecer uma espécie de trajetória do que pode ter provocado o fenômeno na região.
Não é necessário, insisto, não é necessário que exista radiação para que seja considerado um contato imediato do segundo grau. Existem vários casos clássicos na ufologia, incluindo, vou citar um caso em 1987, na região de Minas Gerais, onde efetivamente um objeto voador não identificado desce em um grande pasto, observado por alguns moradores da região, deixa um registro idêntico ao que estamos vendo. No entanto, a quantidade de calor emanada do corpo também deixou esmagada efetivamente a vegetação. Insisto que não é necessário que exista radiação para que seja considerado um contato imediato do segundo grau. Procurando mais evidências sobre contatos imediatos do segundo grau, viajamos para os Estados Unidos. Em Nova York, nos reunimos com Peter Robbins. Robbins é o criador do website ufocity.com e também é autor do livro A Esquerda da Porta Leste, que detalha um caso ocorrido na Inglaterra chamado de Incidente das Pontes de Ben Waters, que ele pesquisou a fundo. O que aconteceu exatamente? Muitas coisas. Em 3 noites, no fim de dezembro de 1980, foram vistos OVNIs, por falta de uma palavra melhor, em uma área de armazenamento de armas nucleares, em uma base de alta segurança da OTAN. Esses OVNIs estiveram fazendo manobras no céu. Desceram em um bosque próximo, em uma forma etérea. Quebraram galhos e folhas onde aterrissaram, deixando um rastro. Existem muitos casos como este documentados na América do Sul e o resto do mundo. Era como um triângulo equilátero, tinha 3 pontas. Esta região é chamada de Cape Green. Peter Robbins viajou várias vezes para a Inglaterra e percorreu a zona do avistamento, examinando o terreno. Aqui, nestas fotos, esta é a primeira foto que eu tirei na primeira viagem que fiz. Pode-se ver que, mesmo na câmera, uma zona escurecida. Aqui, como uma forma elíptica. Não é uma ilusão, é o que chamamos de rastro. Examinamos o solo e foi muito interessante. Primeiro, descobrimos que, seja lá o que tenha afetado o solo, não pode ser reproduzido em um laboratório, nem usando um micro-ondas industrial que poderia produzir algo em torno de 1.500 graus. As amostras observadas do campo, como se esperava, tinha um pouco de areia, o que é natural por estar próximo do mar. No entanto, na amostra afetada, a areia estava em um estado que os analistas chamam de uma forma entrum de vidro. Havia aquecido de tal forma que estava derretendo. A areia, além disso, tinha, e pensem nisso, mais de 4 vezes o número de partículas de ferro, ou o que se encontraria normalmente. Quando perguntei ao analista o que isso indicava, ele disse que alguma coisa havia pousado naquele lugar e havia gerado um efeito eletromagnético muito forte. Tente imaginar a energia necessária para juntar esses pedaços de matéria em 4 vezes mais do que havia na área. Assim, esta é uma evidência muito séria e irrefutável. E quando se combina com as considerações físicas, são elementos dignos a considerar. Em seu livro, Peter Robbins afirma que os militares encobriram este caso e pressionaram as testemunhas. No Chile, encontramos um caso ocorrido em 1971 na base antártica da Força Aérea. As testemunhas eram membros da FAC, Força Aérea Chilena, e segundo se lembram, a aparição do que qualificam de objeto voador não identificado afetou as comunicações de rádio da base.
Voltaremos dentro de instantes. Com a nossa programação. Como evidência física, aceitamos não apenas uma marca no solo ou em uma construção, mas também, por exemplo, a alteração de energia ou de campos magnéticos, que são fenômenos físicos. Isso comprova o acontecido no ano de 1971, na base Presidente Eduardo Frei Montalva, na Antártida. Ali, segundo testemunhas, junto com o avistamento de um OVNI, teriam sido produzidas alterações nos motores e nas transmissões de rádio. O ex-comandante desta base, hoje oficial aposentado da FAC, aceitou falar do caso. Esta é a base Presidente Eduardo Frei Montalva, instalado em 1969 na ilha Rei Jorge, no território antártico chileno. Neste lugar, aconteceu em 1971, segundo testemunhas, o avistamento de um OVNI que teria afetado as comunicações de rádio da base. Para os ufólogos, se tratava de um contato imediato do 2º grau. Após 9 meses de investigação, encontramos os 2 protagonistas deste incidente. Evandro Valenzuela se aposentou da Força Aérea em 1980 como comandante de esquadrilha. Em 1971, ele era o comandante da base. No mês de junho, estávamos reunidos uma noite, estávamos vendo um filme e, se me lembro bem, devia ser 9 ou 10 da noite. Naquela noite, o mecânico José Bustamante Salazar, que trabalhava no centro meteorológico, era o responsável pela instalação elétrica da base. Normalmente eu saía para tomar um pouco de ar enquanto estava abastecendo com combustível os motores. Em uma oportunidade, saí e tive uma surpresa. Ali tinha um objeto luminoso, grande, muito maior do que uma estrela, várias vezes maior do que uma estrela. O que mais me impressionava é que mudava de cor. Eu fiquei um pouco assustado. Era completamente desconhecido. O que me fez correr imediatamente para dentro da base e avisar aos meus companheiros que eu havia visto algo que não era conhecido. Era um OVNI. Este homem, de repente, começou a gritar que estava vendo um OVNI. Disse que estava vendo um disco voador. Bem, a nossa primeira reação, sem dúvida, foi um pouco de surpresa, um pouco de... Rimos porque pensamos que ele estava brincando, mas, na realidade, ele estava assustado. Fui acompanhado por 2 ou 3 deles, me seguiram. E eu não disse onde estava o objeto. Deixei que eles vissem primeiro, das SAD-máquinas, e ficaram como eu, impressionados com o que estavam vendo. Lá perto da ladeira do cerro, de repente vimos uma luz que, de certo, já estava lá quando chegamos, que se assemelhava muito com a baliza de uma rádio-patrulha. Ela mudava de cor entre o lilás, verde e vermelho, sem seguir uma uniformidade ou uma regularidade entre a mudança de cores. Era simplesmente uma coisa que estava girando. Com a minha experiência de piloto, acho que observando o caso, ele estava a uns 45 graus, mais ou menos, na vertical, e a uma distância de uns 3 ou 4 quilômetros, tendo como referência os cerros que estavam perto de nós.
Depois que as testemunhas presenciaram este fenômeno, houve uma surpresa. Os equipamentos de rádio sofreram uma interferência de origem desconhecida. Aqueles que estavam naquele momento dentro da estação de rádio dizem que teve uma queda nas comunicações. Foram perdidas algumas bandas e houve algumas quedas nas comunicações. O operador da estação de rádio também relatou depois que no minuto em que ele estava emitindo um boletim meteorológico, houve uns ruídos no transmissor e no receptor, o que o impediu durante alguns momentos de fazer sua transmissão de forma, digamos, normal. Não havia nenhum motivo para que se perdesse as comunicações. Era isso que diziam aqueles que entendiam de comunicações, que não havia nenhum motivo para que se perdesse as comunicações naquele dia. Estava claro, como as noites perfeitas e lindas da Antártida. Estivemos nesta situação vendo este fenômeno uns 10 ou 15 minutos. De repente, este fenômeno, digamos, este OVNI, desapareceu. Não desapareceu da nossa vista, mas se deslocou em uma velocidade infinita. Não sei calcular em que velocidade, mas naquele momento ele desapareceu por trás dos cerros. Fomos ao interior da base Estávamos muito assustados, eu diria. Neste caso, como eu disse, não posso dizer que foi espetacular, exceto que se tratava de um fenômeno em uma região absolutamente desabitada. E não podíamos confundi-los com aviões, nem com nenhum objeto feito pelo homem, pois onde estávamos éramos os únicos habitantes, junto com outros da base russa. Assim, era impossível que fossem satélites meteorológicos, que fossem aviões pássaros, nada, ou seja, nada em quem colocar a culpa. Por isso, eu presumo que o fenômeno que nós vimos, ou a maioria de nós viu, durante este período de 10 minutos aproximadamente, foi um fato real. Ou seja, foi algo que eu não sei explicar o que era, mas realmente era um objeto, era sólido e emitia luz. Sim, é isso que eu posso confirmar. Assim, eu parto da premissa que o que vimos possivelmente era um OVNI. Se os OVNIs são capazes de provocar alterações à sua volta, cabe perguntar se os estudos científicos poderiam ajudar a encontrar respostas. No extremo sul austral, na Terra do Fogo, encontramos um caso que nos permitiu obter amostras e examiná-las em laboratório. Durante o primeiro semestre de 2000, apareceram na região de Magalhães estranhos círculos na Terra, que chamaram a atenção dos habitantes da região. Segundo os primeiros repórteres, algumas pessoas o associam com avistamentos de OVNIs. Na Terra do Fogo, e especificamente na fazenda San Jorge, é onde apareceram estes estranhos círculos que alguns associam ao fenômeno OVNI. Mladen Tadic, fazendeiro, viveu toda a sua vida nesta região e se ofereceu gentilmente para nos acompanhar para investigar o caso. Nos encontramos com Mladen Tadic ao amanhecer para embarcar na barcaça que cruza o Estreito de Magalhães e que leva a uma viagem de 2 horas e 20 minutos até a Ilha Grande da Terra do Fogo. Ali vamos procurar os círculos que ele relaciona com avistamentos de OVNIs na região. Nos últimos anos, temos observado nessa região, especialmente no Estreito de Magalhães, objetos não identificados. Luzes, geralmente, a maioria luzes, e algumas pessoas tiveram a sorte de ver de dia também. Hoje em dia se conversa sobre isso e cada dia vão conseguindo maior força.
A 10 minutos do cais, encontramos a estância San Jorge. Durante uma conversa em sua casa, Tadic nos mostra o que para ele constituem as primeiras evidências. Aqui se podem observar 3 círculos que são, digamos, perfeitos. Os 3 são quase perfeitos. Esses foram observados no ano passado. Há pouco mais de um ano os observamos. Os encontramos assim, repentinamente. Então vamos procurá-los. Vamos ver como estão. Não há nenhum problema. Voltaremos dentro de instantes. Com a nossa programação. Seguimos viagem até uma região afastada da estância San Jorge, na Terra do Fogo. Ali, os moradores asseguram ter visto, a uma baixa altitude, objetos voadores não identificados que deixaram estranhas marcas circulares no solo. O dono da estância, Mladen Tadic, nos mostra primeiro aqueles círculos chamados de caracóis, feitos no chão por animais da região, como ovelhas e carneiros, que utilizam isso para se limpar. Estas marcas perfeitamente normais tinham 3 ou 4 anos. Estes, então, são os círculos que os animais fazem? Os animais, geralmente os cavalos, os cabritos, as ovelhas, um bovino também. Os bovinos também fazem esse tipo de... geralmente para se limparem. Este é um círculo. Ali tem mais um outro, vê? São os que fazem os animais. Os outros são círculos perfeitos e aqui o círculo é imperfeito. O animal está sempre procurando. Ele usa essas coisas para se coçar. Coloque aqui para que possamos mandar analisar. Um pouquinho de Decidimos terra pegar algumas amostras de terra e vegetação destes círculos, atribuídos aos animais, com o objetivo de analisar posteriormente sua composição. Vamos até ali ver os outros. Está bem. Vamos ver os outros. Aí estão os outros. Esses são os 3 círculos que estou falando, que descobriram de repente que nos chamaram a atenção. Esse tem 2,10 metros, 2,50 metros e 2,50 metros. E tem 30 no centro, 30 e 14. Esse tem menos, 24. E aqui a terra está queimada, está preta, não tem... Ali se recuperou um pouco, parece, mas pode ser mesmo a ação do vento. E esse já tem 2 anos. Por que está assim? Não se recupera. É estranho. Quer medir? Sim, claro. No centro, direita. 2,60 metros tenho aqui. Sim, mas ali está um pouco apagado. Sim, 2,50 metros. Sim, 2,50 metros. 2,50 metros. 2,70 metros? 50.
Tem um menor ali, tem mais 2 lá. E aqui são 12 no total. É como se algo o absorvesse, é como se apagasse todo. Aqui se calcula que tenham tirado uns 70 quilos de terra. E esses são muito perfeitos. Diga-me, que tipo de animais fariam 12 buracos iguais? Temos que dizer que são bastante estranhos. Sim, são estranhos. Finalmente, pegamos as amostras da composição do solo dentro destes estranhos círculos. Olhe por baixo, a terra está seca, seca. Voltamos de Punta Arenas com material suficiente para continuar a nossa investigação para o passo mais importante, a análise das amostras no laboratório. Há mais de 2 horas de San Pedro de Atacama, na segunda região continua o mistério. Uma estranha e inexplicável marca triangular localizada a 4.000 metros de altura. Não há resposta. Nos casos anteriores, a análise das amostras do terreno ajudou a localizar a origem do fenômeno. Por exemplo, quando a imprensa noticiou o achado de uma marca triangular em altiplano, nas imediações de San Pedro de Atacama, uma equipe do nosso programa viajou para o lugar e tomou amostras do solo. A análise realizada por um especialista em solo da Universidade Católica atribuiu o fenômeno a um processo natural de drenagem em terra argilosa. Em Santiago, levamos as amostras retiradas da estância San Jorge ao INEA. Pedimos à fitopatologista Alicia Bruna para analisar as amostras dos círculos da Terra do Fogo, aqueles atribuídos aos carneiros e aqueles atribuídos aos OVNIs, porque queríamos confirmar se havia alguma diferença. Nos solos, supostamente dos OVNIs, se pode ver que havia alguns vermezinhos que se chamam nematódios e que estavam vivos. E no outro solo, o solo dos carneiros, o que se pôde ver é que eram restos de vegetais, na verdade. Mas, supostamente, no solo dos OVNIs havia pelo menos alguma coisa viva movendo-se. Estes vermes podem ser uma explicação para a falta de vegetação no lugar? Poderia ser, em parte, porque alguns deles são bastante destrutivos. Podem destruir sementes, podem destruir plantas que estão germinando. Sim, poderia ser, se existe uma grande quantidade deles. Mas, falando do espaço circular, de 2,5 metros, é possível que não tenha crescido nada de vegetação por causa disso? Não, é difícil. Eu diria que é muito difícil que seja a única causa para não crescer nada. Sempre vai crescer algo. Como a presença de vermes na Terra não explicava completamente a existência dos círculos associados a avistamentos de OVNIs, pedimos outras análises. Queríamos verificar se os círculos poderiam ter sido cavados de forma natural pelos animais da região e, para investigar isso, fomos ao Serviço Agrícola e Bovino, SAG. Agustín Iriarte, encarregado nacional da fauna silvestre do SAG, revistou nossas gravações no terreno e analisou os círculos. Iriarte conhece a região de Magalhães, pois a estudou a fundo para a sua tese de doutorado sobre o comportamento de pumas e carneiros. Ali, constatou que os carneiros têm caracóis e eles cobrem de pó para limpar o seu pelo e eliminar parasitas. Bem, estamos vendo neste momento que supostamente foi feito por OVNIs, como disse o dono da estância. Claro, bem, é realmente uma estrutura bastante especial. Primeiro, eu acho muito estranha esta região ao redor dos círculos, onde se observa que se formou uma capa de vegetação com líquens, com um tom mais claro. Outra coisa estranha é esta outra formação que se vê. 6 alinhados, mais um perpendicularmente. O que também, obviamente, é muito estranho.
Os carneiros tiram a terra e fica uma superfície posteriormente bastante com a borda suave. Mas, nesse caso, a borda está bastante marcada. Produziu uma espécie de vala, uma vala profunda que acho que vocês me disseram que era de uns 30 centímetros. Entre 30 e 40 centímetros, mais ou menos. O que é bastante raro. Esses são menores, não são? Esses devem ter como 1 metro de diâmetro. Claro, esse é ainda menor. Esse é ainda menor. É muito estranho. Nesse caso, eu diria que os círculos pequenos, diria que é impossível que sejam feitos por um carneiro, porque nos círculos pequenos, pela dimensão que tinham, não são suficientes para um carneiro entrar e produzir este efeito de caracol. Então, eu diria que não, realmente não. Não existe na Terra do Fogo um animal que possa fazer isso. Até agora, Mladen Tadic insiste que as marcas encontradas em sua estância são atribuídas à passagem de OVNIs. Estou começando a ter carinho e um certo respeito por essas coisas. Porque existem, para que existem, eu as vejo. Repito, posso ser uma pessoa privilegiada. Não sei, ou tenho a qualidade de ver o que os outros não veem. Mas que eu as vejo, vejo. Naturalmente que não é só no Chile que surgiram informações sobre contatos imediatos do segundo grau. Para os ufólogos, o caso mais importante a nível mundial aconteceu na França. Nós investigamos por que o acontecido em Trans-en-Provence desafia os parâmetros convencionais da ciência. Voltaremos dentro de instantes. Os contatos imediatos do segundo grau constituem um capítulo à parte no mundo da ufologia. São alterações no meio ambiente, atribuídas à passagem dos OVNIs, que atualmente são investigadas com métodos científicos. Viajamos aos Estados Unidos. Nas proximidades de São Francisco, encontramos o criador de um comitê especializado em investigação ufológica. O astrofísico e matemático Peter Sturrock, formado em Cambridge e pesquisador da Universidade de Stanford, ele tem entre seus êxitos ter conseguido o apoio do magnata Lawrence Rockefeller para organizar um debate com 8 ufólogos e 8 cientistas que discutiram o fenômeno OVNI. Os palestrantes concluíram que o método científico deve ser aplicado a este tipo de pesquisas. Entre os casos que foram colocados em prova nesta análise está o incidente relatado em 8 de fevereiro de 1981 na França, na região de Trans-en-Provence. A testemunha foi um granjeiro que viu um objeto de formato oval que se movia rapidamente sobre sua pequena granja. Bateu no chão e fez um barulho parecido com um sibilado. Dirigiu-se até lá, 100 metros mais ou menos, e logo o objeto foi embora. Eu vi os rastros no solo. Logo chegaram os cientistas de Toulouse. Eles retiraram amostras frescas do solo, fotografias e fizeram medições. Também pegaram amostras das plantas fora do anel. As plantas fora do anel estavam normais, como se esperava, mas as de dentro do anel estavam bastante diferentes em sua composição química. A alteração que se vê em uma planta mais velha que a outra parece ser como se estivessem expostas a uma radiação de micro-ondas ou alguma outra forma de calor. Não sabemos. Isso não pode ser uma montagem. Não saberíamos como fazer isso.
Cada vez que se observa algo inexplicável, os cientistas deveriam tentar aprender com isso. Existe algo para aprender e eles deveriam fazer isso. Em segundo, faz sentido enfocar a evidência física. E concordo com isso. Que conclusões ou teorias você tira desta experiência? A maior parte das testemunhas são pessoas sinceras. Até agora, algumas marcas atribuídas à passagem de OVNIs continuam desafiando a capacidade dos cientistas em diagnosticar a sua origem. Equipamentos de rádio que ficam mudos, plantas que envelhecem prematuramente ou são queimadas por radiações de micro-ondas e estranhas formas geométricas que permanecem até o momento, em muitos casos, sem uma explicação definitiva. Assim como os arqueólogos conseguiram descobrir ruínas de cidades inteiras ou grandes monumentos da antiguidade, transformando o que até o momento era uma mera lenda em uma realidade histórica, os ufólogos continuam se esforçando ao redor do mundo para encontrar alguma evidência física que demonstre a realidade dos objetos voadores não identificados.